Na capital, Viver e Empreender TV é o seu destino para inspiração e conhecimento. Estamos aqui para mostrar o que é empreendedorismo. A jornada começa agora! Olá, olá, boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. São exatamente 6 horas da tarde, eu sou Estela Jordi e quero dar as boas-vindas a você do FM 77.5, do AM 1040 e a todos vocês que estão conectados no YouTube na Capital com você. Vamos começar o programa de hoje falando sobre varejo popular e hoje quem me acompanha aqui na mesa é o meu amigo Alex Viana. Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Se prepare porque hoje vai ser fantástico aqui. O Pedro Casagrande, que vocês já conhecem muito bem aqui da Rádio Capital. Boa tarde, Estela, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo aqui na Capital, né? Uma ótima tarde para você que está aqui, porque olha, vai ter muita coisa boa no programa, muita troca de ideias sobre empreendedorismo, sobre varejo popular e quem nos acompanha aqui na mesa é o Marcelo Dória, da Prospere Lingerie, é uma rede de lojas de lingerie da Zona Leste de São Paulo. É isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo. Boa tarde, Estela. Um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando. E que legal, que bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre não só, né, a Prospere Lingerie, como também o depósito da lingerie e também sobre varejo popular e como as pessoas podem também ganhar dinheiro revendendo lingerie, revendendo outros produtos também. Uma ótima maneira de empreender, não é, Marcelo? Sim. A gente sabe que muita gente começa pequenininho em casa, vendendo pouquinho, né? Poucas coisas, e esse é um ótimo produto para você revender. E eu quero muito saber sobre a sua área, né? Como é que é essa jornada? Como é que tudo começou na sua vida, Marcelo? Me disseram que você começou bem cedo, é verdade? Sim, eu comecei a trabalhar muito cedo, numa pequena loja na cidade de Mauá, né? Numa loja chamada Atacadão das Fábricas. Atacadão das Fábricas. Uma loja de lingerie na cidade de Mauá. Eu comecei ali muito jovem, ainda adolescente. Era um momento... Eu fui morar com o meu pai, né? Meu pai e minha mãe se separaram e eu fui morar com o meu pai. Era uma criança muito arteira, muito espoleta, muito bagunceira. E aí meu pai acho que imaginou assim, falou, se eu deixar esse menino acho que na rua ele vai, sei lá, virar alguma coisa que não vai ser muito boa. Vai ter problema. Eu acho que meu pai pensou, né, dentro... E aí ele me levou para a loja e ali eu comecei muito cedo a cuidar do estoque, a fazer tarefas ali relacionadas ao cuidado da loja, organização de mercadoria, entregar folhetos, essas coisas. Isso tudo foi fazendo com que eu pegasse gosto, né? E gostasse cada vez mais daquilo que é o varejo. Que o varejo é muito assim, as pessoas que atuam na área do comércio, na área do varejo, elas têm que gostar de pessoas, elas têm que gostar de gente. E ali eu comecei, e aí depois, quando eu estava com 16 anos, mais ou menos 15 para 16, meu pai perdeu os rins, meu pai teve uma doença nefrológica. E aí meu pai foi internado. E aí, como eu já trabalhava com ele de pequeno, aí eu montei, com 17 para 18 anos, eu montei assim, o depósito da lingerie. Por que chama depósito da lingerie? Porque ficava no 3º andar de um prédio na Avenida Mateu Bey, lá em São Mateus, há 25 anos atrás. E ali eu ficava entregando folhetinhos na rua, né? E com uma calcinha na mão e chamando o pessoal, falando assim, ó, você quer comprar calcinha? Chamava as mulheres e falou, você quer comprar calcinha? Você quer comprar lingerie? É só subir essa escadinha. A escada tinha 40 degraus. Nossa. E qual era o seu apelo para as pessoas subirem esses degraus? Não, era situações do tipo, eu falava, você... Porque assim, as pessoas até às vezes iam até o pé da escada, assim, mas quando elas olhavam... Elas desistiam. Eu falava, não, vale a pena você conhecer, vamos lá. Quando a pessoa chegava lá no depósito, nesse primeiro momento, a primeira coisa que eu dava para a pessoa era um copo d'água, né? Porque a pessoa estava tão cansada. Já tinha feito uma academia, Já tinha feito um exercício ali do dia. E aí eu procurava ali, dentro de uma forma muito, assim, muito sincera, porque eu sempre falo que a gente tem que vender para a pessoa aquilo que a gente compraria.
Ou aquilo que, por exemplo, a lingerie que eu vendo, eu não uso. Óbvio, eu uso cueca, eu não uso lingerie. Mas a lingerie que eu vendo para uma cliente é a mesma lingerie que eu venderia para minha mãe, para minha esposa, para as minhas filhas. Né? Tem que acreditar no seu produto. E não só acreditar, você tem que vender algo que você realmente tenha certeza que vai ser bom para outra pessoa. Sim. Algo qualitativo, né? Com qualidade. Que venha trazer qualidade para a vida daquela pessoa, né? E ali eu comecei, e aí o que acontecia, Estela? Era muito bacana, porque até as nossas ouvintes, dificilmente uma ouvinte nossa, ela ia comprar lingerie de um homem. Dificilmente você, Estela, ia comprar uma lingerie de um homem. Como que você compraria? Se uma amiga tua, ou uma irmã sua, ou uma prima tua falasse assim, olha, eu comprei umas peças lindas e eu queria te levar lá. Então, as minhas clientes começaram a fazer a divulgação do depósito. Aquele negócio do boca a boca. Na época não E a tinha gente sabe que internet, funciona na até época não hoje, tinha né? nada. Então, eu falava assim, eu atendia você, por exemplo, eu atendia a Estela. Aí eu falava assim, Estela, você gostou do meu atendimento? Ela falava, olha, eu gostei. Você gostou dos produtos? Eu gostei. Falou, posso te pedir um favor? Posso mesmo? Aí ela pode, eu falava assim, indica amigas pra mim, as suas irmãs, as suas primas, porque a escada é tão grande, é tão longa tal, e vem muita indicação aqui. Aí vim indicando, aí cada cliente pra mim era tipo a pessoa mais importante do mundo. Uma foi indicando a outra, foi indicando a outra, e aí a gente depois conseguiu uma loja térrea, né? E aí depois outra loja, e outra loja, e outra loja, e outra loja. E por que eu digo assim que não foi eu, fomos nós, né? Porque eu tive muita gente que me ajudou nesse caminho. Você teve muitas advogadas da marca, que a gente chama, né? Sim. Muita gente que defendeu, que falou bem do seu produto, né? Sim, a começar também pelas nossas colaboradoras, né? E as ex-colaboradoras também que passaram pela nossa empresa. Porque o empreendedor hoje, ele tem que entender que o primeiro funcionário, o primeiro cliente dele, né? O primeiro cliente dele é o seu colaborador, é o seu funcionário. Sim. Se você não conseguir convencer a sua equipe de que você está vendendo um bom produto, que você está fazendo o bem para outra pessoa, né? Você não vai conseguir convencer o seu cliente final. É o tal do propósito. Isso é o propósito para você? Sim. É fazer o bem? E você tem que trazer pessoas, porque tá tudo certo da pessoa falar assim, Marcelo, mas eu não penso assim. Eu não vou criticar. Se a pessoa pensa diferente de mim, quem sou eu para criticar? Eu tenho que compreender. Só que eu posso escolher essa pessoa andando conosco na nossa empresa ou não. Sim. Então, o que eu acho bacana é isso. Aí eu comecei ali, era bacana, porque assim, no início da minha carreira, né? Aí eu era entregando panfleto e tal. Aí o pessoal lá, Avenida Mateu Bey, até quero mandar um abraço para todos aí da Leste, de São Mateus. Um abraço aí todo mundo aí toda da a Zona ZS Leste, que tá ouvindo a gente. Escreve aqui no nosso YouTube. Participem, pessoal. Olha, a gente tem várias pessoas aqui já falando boa tarde Viver e Empreender TV. A Joelma Silva sempre presente aqui no nosso Beijão, programa. Joelma. Muito bom aqui Minha o pessoal. Zona Leste é muito forte aqui na capital. E você que quer saber, é muito forte. Você que quer saber sobre varejo, empreendedorismo, manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, pela live do YouTube. O nosso número fala aí, Alex, pro pessoal mandar. 983345777. Eu vou repetir, pessoal. Aproveitem, mandem mensagem, tire suas dúvidas aqui com o nosso convidado. 983345777. É verdade, porque o Marcelo Doria, da Prospere Lingerie, ele sabe muito sobre varejo, é uma vida inteira empreendendo, então ninguém melhor para falar com a gente, sanar as dúvidas das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, sobre esse tema que é tão importante para quem gosta de empreendedorismo. Agora, você já falou que você começou aos 17 anos, Sim. Tão jovem, e quais foram os desafios, as dificuldades naquela época como um jovem empreendedor? A dificuldade inicial de toda pessoa que se propõe a fazer um negócio eu falo assim, a ausência dos recursos, né? E aí você vai falar, mas o recurso financeiro, eu falo, não necessariamente o recurso financeiro. O recurso do conhecimento, o recurso da credibilidade, o recurso do network, ou seja, dos relacionamentos, o recurso também de você
ter recurso de infraestrutura, de você ter computador, de você ter uma infraestrutura adequada. Então, assim, todo início de negócio, ele é caracterizado todo assim, né? A maioria, né, dos negócios que se iniciam, geralmente ele é caracterizado por ausência de recursos. Só que nós pensamos assim, olha, se eu tiver dinheiro, as coisas vão... eu vou fazer a coisa acontecer, né? Aquela frase que eu falo que é uma grande mentira. Dinheiro faz dinheiro. Não faz. Dinheiro não faz dinheiro. Dinheiro faz dinheiro somente com o ingrediente do conhecimento. Sim. Dinheiro só faz dinheiro com o ingrediente de você ter um conhecimento para você fazer que aquele dinheiro se multiplique, né? Então, assim, o começo foi... da maioria dos empreendedores é isso. Você tem ausência de pessoas... Porque assim, você precisa convencer uma pessoa. Nossa primeira colaboradora, Rita, eu mandar um abraço para ela. Hoje ela é empresária, ela tem um laboratório de análises clínicas. Trabalhou conosco 17 anos, né? E eu lembro quando ela começou a trabalhar conosco e a gente tinha mês que eu não conseguia pagar ela. Tinha mês que não que eu conseguia, no dia, né? No dia, porque isso é sagrado. O empreendedor, ele tem que ter o salário do seu colaborador como sagrado, como dia sagrado. Você não pode falhar, né? E aquele momento eu falava, Rita, eu não tenho todo o seu pagamento, eu tenho só uma parte, mas olha, vamos vender junto, porque no sábado eu te pago. E aí a gente, às vezes quando eu conseguia antes, eu pagava ela, era aquela, sabe assim? Então hoje eu lembro disso, e eu lembro com emoção, porque a gente, todas essas dificuldades, né, todos esses desafios, eles vão formando a gente, né? Sim. Vai formando, né, o seu propósito de trabalho. E a questão, ela acreditou também, né? Sim. No sonho de sim, você. Então, sim. ela acreditar já é uma coisa fantástica, né? Sim, sim. Você tem que realmente entender, porque sempre costumo falar o eu, né? O eu. Eu tô aqui, mas eu tenho... Nós estamos com 20 lojas na Zona Leste agora do Depósito Lingerie funcionando, com todas as meninas atendendo, que vão atender aí até as 20 horas, né? Atendendo outras pessoas. Então, assim, é eu que estou aqui? Não sou eu, somos nós. Legal. Agora, Marcelo, por que lingerie e por que você decidiu abrir 20 lojas na Zona Leste de São Paulo? Porque é um nicho, né? Bem nichado. A gente sabe que a Zona Leste é a mais populosa da cidade de São Paulo. E claro que o público é enorme, mas por que lingerie especificamente? A lingerie, ela entrou, eu na verdade, primeiro porque o segmento de moda íntima é um segmento, aliás, né? Tudo aquilo que a gente faz com amor, com carinho, com dedicação, tudo aquilo que a gente faz com dedicação, tudo é um bom segmento, vamos dizer. Eu falo, não tem mau segmento, que tem segmento mal trabalhado. Isso é verdade, né? Então, assim, a lingerie, ela entrou porque quando eu era garoto, eu comecei a trabalhar numa loja de lingerie. Aí eu se encantou. Entrei no mundo e aí, por exemplo, você conhece detalhes técnicos, por exemplo, de um sutiã, de uma calcinha, tipo de linha, tipo de forro, tipo de renda, tipo de bojo, né, tipo de feixe. Aí você vai se tornando meio que um especialista naquilo para você diferenciar o que é melhor para cliente, né? Então você vê a questão da qualidade, você tem contato com estilistas e tal. Então o segmento é por conta disso. E a questão do regional é porque é o seguinte, a Zona Leste hoje ela tem uns 5 milhões de habitantes. E foi lá que eu comecei a ter foi lá que eu tive a primeira loja. Então assim, por que eu vou ter uma logística de raio, ou seja, uma loja, por exemplo, em São Mateus, outra loja em Jundiaí ou em Campinas e outra loja na Zona Sul, se eu posso crescer com uma logística mais aspiral, né? É o tal do localismo, para quem é de fora de São Paulo, né? São Paulo é um país, então é muito bom quando você consegue fazer com que o seu negócio gire num raio, que é o que o Marcelo Doria está dizendo, gire num raio próximo, né, das suas outras unidades ou do lugar onde você vive. Isso poupa tempo e dinheiro, né, Marcelo? Não, e você também tem que fazer conta, né? A lingerie, eu costumo falar que a lingerie é um ótimo negócio, mas você ganha em centavos. Lingerie, o seu lucro, ele é um lucro de centavos. É na quantidade que então você e você, por exemplo, você concorda comigo que eu tenho que calcular até a rota, por exemplo, que o carro ou o caminhão, no caso o caminhão, que ele vai fazer para entregar esse produto? Sim, Se eu tenho lojas muito distantes, logo o meu custo logístico ele vai ser maior.
E as pessoas também se identificam, porque vira ponto de referência. Se identifica. Onde você vai? Eu vou naquela padaria que é ali do lado da Prosperi. Exatamente. As pessoas da E região a acabam Prosperi, conhecendo. até foi bacana você falar, a Prosperi, ela é um atacado, a Prosperi. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Qual que é a diferença da Prosperi para Pro depósito pro da depósito da lingerie. lingerie? O depósito da lingerie foi aquela loja que eu comecei lá em cima e tal. E aí a Prosperi veio de uma inquietação minha. Por quê? Porque assim, eu pensei assim, eu tive a oportunidade de estudar, né? Eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, eu sou professor de pós-graduação de varejo popular, eu vou a Nova York todos os anos estudar lá em Nova York, participar do maior congresso de varejo do mundo, e eu saí da periferia, eu saí da comunidade, né? Eu tenho muito orgulho da minha origem. E aí tava em Nova York, foi agora, logo após a pandemia, a primeira vez que eu fui depois da pandemia, eu pensei, falei assim, nossa, eu tava até na Quinta Avenida e eu pensei comigo, eu falei, eu fiquei olhando para aqueles prédios, eu falei, gente, eu saí de São Mateus, da Mateu B, tipo Jardim Santo André, Morro de Sabão, Vila Bela, Jardim São Francisco, pensando tudo nos bairros lá que eu visito, que eu tenho, eu tô aqui na Quinta Avenida. E a lingerie me trouxe até aqui. Sim. Óbvio, né? Primeiramente, eu acredito nisso. E primeiramente Deus, meu trabalho e o segmento da moda íntima, né? E aí eu pensei, eu tenho que criar um negócio para fazer com que as pessoas possam ganhar dinheiro também com o segmento de moda íntima. Até porque o que falam quando vão fazer o comercial, né? A propaganda da lingerie, da Prosperi aqui é quem quer ganhar dinheiro. Exatamente. Vendendo lingerie. Quem quer empreender também, né? Exatamente. Então, assim, igual eu tive o prazer de ministrar palestras sobre varejo popular em todas as regiões do Brasil. Amazonas, Paraíba, todos os lugares. Fui falar de varejo popular. Então, assim, eu queria ter uma loja. Quando eu era garoto, o que eu queria? Eu queria ter uma loja. O segmento de moda íntima, logicamente com os colaboradores, com as nossas clientes, esse segmento, ele nos deu possibilidades muito grandes. Então, hoje, o que eu quero? Eu quero que a Prosperi, tanto que hoje a Prosperi atende até concorrentes nossos. Por exemplo, tem lojas do depósito, por exemplo, que um concorrente está precisando de um produto. Sim. Vai lá na Prosperi e compra. Porque o sol, gente, eu sempre costumo falar, o sol, ele nasceu para todo mundo. Só que a sombra só é para quem planta árvore. É verdade. Então, assim, se você quer uma sombrinha, você precisa plantar uma árvore para você ter a sombra. Quando você estiver na sombra, todo mundo vai falar, eu quero estar lá na sombra dele. Fazer por merecer, né? Mas para você chegar até aqui, você percorreu um longo caminho. Quais são as características da sua personalidade que você pode dizer que te levaram até onde você está? Que te trouxeram até aqui, na verdade? O que te trouxe até aqui, do ponto de vista da sua personalidade? Eu tenho uma frase que não é minha, é um conteúdo apropriado, eu não consigo lembrar a fonte, que diz que a persistência, ela é a mãe da boa sorte, né? Eu acho que assim, você ser persistente e você também, quando você se deparar com desafios, com as dificuldades, você olhar para aquela dificuldade e falar, por que isso está acontecendo na minha vida? Como que eu posso me tornar um ser humano melhor? Como eu posso me tornar um profissional melhor a partir dessa dificuldade, a partir desse desafio? Então, assim, eu sempre olho para os problemas, eu olho assim, o que isso tem para me ensinar? Então, todos os desafios que eu tive, todas as situações que eu tive de pessoas que a gente treinou, e às vezes a pessoa não correspondeu por algum motivo. Pô, o que essa pessoa me ensinou? O que esse problema, ele tá, sabe, os problemas são didáticos. Os problemas, eles fazem a gente crescer. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, persistência, resiliência e fé. Você é otimista? Sempre. Tem que ser, né? Sempre acordo de manhã e já acordo agradecendo. E a gratidão é a mãe de todos os sentimentos, né? É verdade. Quando você é grato, por exemplo, eu no começo da minha trajetória eu não vendia nada. Sim. Mas eu agradecia. Agradecia
Pela oportunidade. Pela oportunidade de trabalhar. Agora aqui, tem um dos temas aqui da nossa live é a paralisação de ônibus amanhã em São Paulo. Muita gente não vai conseguir chegar no trabalho, a cidade provavelmente vai ficar um caos. Enfim, não entrando na questão política, mas aproveitando esse gancho da possível greve de amanhã aqui em São Paulo, o que você diria para essas pessoas? O que elas devem fazer? Cruzar os braços? Elas devem já pensar em se planejar, já devem falar com o chefe? E você, como líder, diante de uma greve, que você já deve ter passado muito por isso, como que você reage nesses dias de adversidades? Eu sempre recomendo às pessoas a questão da antecipação. Então, por exemplo, eu sei que amanhã eu tenho um compromisso também, eu sei que nós vamos ter esse transtorno na cidade, e é um transtorno, é uma coisa loucura, e a gente... Então, assim, a recomendação que eu dou é a questão da antecipação. Você tem que se antecipar. E uma coisa que eu sempre costumo falar é falar a verdade. Então, assim, se você falar a verdade, mesmo que seja uma verdade que vai... Falar a verdade. Então, assim, para os chefes, né, para os líderes, a primeira coisa, o líder, ele tem que ter também compreensão do cenário. Então, o primeiro recado vai para o líder. Ele tem que ter sensibilidade e compreensão. Para aqueles que vão ser afetados diretamente, as pessoas que mais são afetadas são, às vezes, aquelas que mais precisam. Essas tentam se antecipar, tentam se organizar para que esse problema em si não venha impactar tanto a vida dela e a rotina dela. Sim, porque no mundo dos negócios é o tempo todo resolvendo problema, não é verdade? Sim. Você tem que estar preparado. Agora eu quero saber sobre a sua atividade como professor de pós-graduação. Como foi essa experiência? O que te levou para a academia? Como é dar aula numa grande faculdade, a GV, não é mesmo? Sim. Quando eu comecei minha carreira, eu falava para as pessoas assim, olha, eu vou ter uma loja térrea na Avenida Mateu B. Aí o pessoal dava risada, o pessoal chamava os outros e falava assim, fala aí. Aí eu falava, vou ter uma loja térrea. Ia para casa, eu ia para casa, como eu falei, meu pai doente e tal, eu ficava assistindo o jornal, tinha um senhorzinho de cabelo branco que chamava Cid Moreira, ele falava, Fundação Getúlio Vargas apresentou o índice. Ali eu olhava para aquilo e falava, essa fundação aí, esse lugar deve ser muito bom. Eu estudei em escola pública, apesar do sobrenome Doria, que não é um sobrenome comum e que remete até o João e o Sampaio Doria e algumas famílias tradicionais, não. Eu venho da periferia. E aí, eu estudei em escola pública, eu não sabia o que era fundação. Aí eu olhava para aquilo e falava assim, nossa, um dia eu vou estudar nesse lugar. No outro dia eu chegava para trabalhar, entregar folheto, aí eu falava assim, e tem mais, vou estudar na Fundação Getúlio Vargas. Aí era mais motivo de riso deles. Eles falavam do povo. O pessoal ria, o pessoal, quem é de comunidade sabe o que eu tô falando, o pessoal ri. E aí eu sonhei, eu tinha um sonho de estudar na Fundação Getúlio Vargas. Meu primeiro sonho era estudar lá, né? E aí eu fiz Direito na graduação, só fazendo um breve, estudei, fiz o curso de Direito, fui monitor, fui ajudante do professor todos os anos da faculdade. E aí legal. Um professor meu, que eu fui monitor muito bacana, ele me indicou pro professor da PUC, da pós-graduação da PUC. Aí eu fiz minha pós-graduação na PUC, Pontifícia Universidade Católica, e depois eu fui para a FGV, onde eu fiz todos os cursos de varejo de pós-graduação lá. E esses cursos hoje eu dou aula lá. Fiz meu mestrado também na escola. E aí, o que é ser professor? É você poder transmitir aos alunos um pouco da vida real. Da FABABA que eu falo, né? E o que é FABABA? FABABA é Faculdade Barriga no Balcão. Você tá ali, você passar para os alunos, você trazer para a academia experiências que são experiências do dia a dia, do cotidiano do varejo. Então, isso é o que mais me encanta, além de ser uma realização de um sonho. Eu tô como professor lá no Centro de Excelência em Varejo da Fundação desde 2014. Fazem 9 anos. Quase 10 anos, hein? Já tive o privilégio de dar aula para várias pessoas aí ilustres aí do segmento do varejo, né? Diretor de grandes companhias, foram meus alunos lá. E a gente sempre com muita humildade tentando passar para eles, passando para eles exatamente aquilo que a gente vive na periferia mesmo, qual que é a realidade do dia a dia do varejo na periferia, do varejo periférico. Muito bom, olha, muita gente elogiando a sua entrevista aqui, ó, Bruna Leite, que entrevista, ele é apaixonante, inspirador. Temos uma mensagem por áudio, não é verdade? A Lívia vai soltar aí pra gente.
Marcelo, eu gostaria de saber como é que você faz com relação à tua equipe de vendas, né? Porque você é inspiradora, você tem vendas na veia desde muito novo. Mas a equipe, porque acho que é um dos grandes desafios aí, né? Uma equipe bem treinada, enfim. Me conta aí pra gente como que você faz, por favor. É a Bruna de São Lourenço da Serra. Bruna, obrigado pela participação. A gente tem quem aqueles que me acompanharem no Instagram, Marcelo Doria, lá, tá Doria, _, Marcelão Carequinha lá, vocês vão ver que eu sempre coloco lá nós temos o encontro número 584, 584 Encontro do Conhecimento na Universidade da Lingerie. Aí a Bruna vai falar, o que é isso? Isso é um treinamento que a gente faz todas as segundas-feiras com as nossas gestoras, treinamento de venda, treinamento de gestão de tecnologia, treinamento de gestão de produto, treinamento de visual merchandising. Então, toda segunda-feira tem um treinamento. Muito bacana. Toda segunda-feira. E às vezes eu falo com alguns amigos empresários e eles falam assim, Marcelo, você treina as pessoas e se essas pessoas largarem você? Aí eu sempre respondo da seguinte forma, é melhor eu treinar e correr o risco delas me largarem do que eu não treinar e tê-las pelo resto da vida do meu lado. Ou seja, então a obrigação de treinar a equipe é do líder. Obrigação de, se a pessoa passar na nossa empresa, se a pessoa trabalhar comigo 3 dias, a minha obrigação é fazer com que ela se torne uma profissional e uma pessoa melhor nesses 3 dias que ela teve comigo. Perfeito. Se ela não se tornar, eu enquanto líder, eu falhei. Não foi ela que falhou, fui eu. Então assim, o processo, Bruno, é importante você entender o seguinte, as pessoas hoje, elas vivem, são assim, bombardeadas por notícias negativas, por coisas negativas. Sim. E aí nós temos que trazer essa questão para a equipe de venda, né? E o varejo é uma atividade de muita dedicação. Sim. Então a gente tem que estar ali a todo momento treinando, todo momento capacitando, e a obrigação de treinar, eu sempre falo, é do líder, é do dono do estabelecimento. Não é de ninguém, eu contratei um consultor, não. Você pode até contratar um consultor, mas a obrigação é sua. Belíssima visão, afinal a gente tem que subir a régua, né? E se essa pessoa quiser ir embora, pelo menos a minha visão, se quiser ir embora, vai elevar o nível da concorrência, melhor para o consumidor, melhor para o cliente final, não é verdade? Não, e assim, a coisa mais bacana agora, a gente está entrando numa fase que a gente está... Tem muita gente que trabalha conosco de 10 anos, 12 anos, 14 anos que está lá conosco. Tem muita gente assim. E essas pessoas, é óbvio que aquelas que querem, é claro, elas estão sendo convidadas a se tornarem franqueadas da nossa... Que bacana. Também. Olha só. Sabe? Porque elas estudaram, elas fizeram faculdade. Então, assim, elas são aquelas que querem. Inclusive, hoje, até 8h30 da noite, eu estou aqui em Guarulhos, nós temos uma loja no bairro dos Pimentas. É uma comunidade bem bacana ali em Guarulhos. Sim. E eu tenho uma loja lá que eu tenho uma sócia, que é a minha sócia franqueada, que é a Renata, trabalha conosco há 12 anos. Nós estamos recebendo um prêmio lá de mérito empresarial em Guarulhos. Uau. Que maravilha, conta parabéns. Ser premiado é sempre bom. E aí, por que eu tô falando isso? Porque assim, a gente realmente tem que possibilitar para as pessoas algo que venha agregar na vida delas. Então assim, hoje nossa estrutura, ela está possibilitando as pessoas se tornarem uma franqueada. Isso é um reconhecimento, né? Aquela pessoa que está com você há 12 anos e você convidar ela para ser, né, uma sócia, né? Sim. Algo do tipo. Isso vai fazer com que essa pessoa futuramente também, quando montar um negócio dela em si, pense em passar, né, esse mesmo conhecimento que você passou nos treinamentos e essa visão de crescimento mútuo, todo mundo junto, entendeu? Isso é muito legal. E, Marcelo, uma pergunta. Quando você vai... você chama de colaboradores. Eu gosto Você desse não termo. Tem pessoas que sim, falam, sim, tem que funcionários. chamar... eu prefiro colaboradores. Quando você vai contratar alguém, o que você procura na pessoa? Porque, olha, cuidado com a sua pergunta, com a sua resposta, porque você vai receber currículo. Não, o que eu procuro é que a pessoa ela tenha identidade, similaridade daquilo que ela tenha convergência de valores conosco. O que seria essa convergência? Por exemplo, nós somos pessoas, a nossa equipe, ela está sempre em processo de aprendizado. A gente está sempre em processo de aprendizado. Nossa equipe é uma equipe altamente dedicada.
É uma equipe leal, Treinada. treinada. Então, assim, eu aceito. Nós somos uma empresa que tem a diversidade como um dos princípios. Só que não tem diversidade em relação à responsabilidade. Isso é bacana. Ou a pessoa é responsável ou ela não é. E se ela não for responsável, a gente vai criticar ela em nenhum momento. Às vezes é uma fase que a pessoa está vivendo, a gente vai simplesmente não ter ela trabalhando conosco. Sem dúvida, tem que se alinhar à cultura da empresa. Agora, Marcelo, muitas perguntas aqui chegando, mas eu vou ter que chamar o break agora. Só um minutinho, a gente já volta para conversar sobre varejo e sobre o seu negócio, que é maravilhoso. Viver e Empreender TV volta já. Tudo do mundo do esporte com Basílio e amigos, às 7 da noite. Oi, eu sou Alexandre Frota e eu espero vocês todo sábado à tarde, de 2 às 4, aqui na Capital FM, no programa 011. O seu programa de sábado. Qual é a capital da fofoca? Você percebe que no carro de som há outras pessoas cantando junto com o principal puxador. O principal vai ser ele, mas só o fato de ter a Ludmilla, que eu acho uma voz potente, ali na frente, eu achei um acerto. Eu gostei muito. Capital FM 77.5. Você acompanha Viver e Empreender TV com Estela Jordi, na Capital. Olá, olá, o Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital tá de volta. Eu sou Estela Jordi, eu tô ao lado do meu amigo Alex Viana, do Pedro Casagrande, que vocês já conhecem muito bem, e do Marcelo Doria, ele que é o fundador da Prospere Lingerie, uma rede de lojas de moda íntima na zona leste de São Paulo. Vamos começar nosso bate-papo, continuar o nosso bate-papo, que tá muito bom. Tem várias perguntas chegando aqui pro Marcelo, né, Marcelo? Sim, sim. E a que eu quero ler agora é muito boa. Olha, eu sou a Maria Eduarda, do Itaim Paulista. Gosto muito de acompanhar a Prospere durante a programação da Capital. Gostaria de saber como você equilibra a tradição com a inovação nas suas criações de lingerie. E quais são os detalhes que você acha que fazem a diferença e conquistam os clientes quando se trata de tendências em lingerie? A lingerie é uma peça íntima por si só, ela já é diferente de todo o mix que compõe o vestuário, né? E dentro dessa pergunta, a gente tem que ter foco sempre na predileção, na preferência da nossa cliente. Então, assim, respondendo com exemplos para ficar até mais fácil o entendimento. Por exemplo, uma linha plus size, por exemplo, tamanhos especiais. Quando você acerta uma modelagem, por exemplo, para uma cliente que usa plus size, e nós temos algumas 505, 507, que são referências que eu tenho muito orgulho, que são sutiãs bem grandes e que a gente desenvolveu e aprimorou esse sutiã junto com as nossas clientes. Foi uma construção que as clientes também, olha, essa alça ela tem que ser um pouquinho mais grossa. Olha, esse fecho ele tem que ser um pouco melhor, sabe? As clientes falando e a gente também conversando com o pessoal, com as estilistas, né? Sempre com a cliente, o que é melhor para o cliente. Então, assim, a principal tendência no segmento de moda íntima é você realmente entender a necessidade da cliente e entender também o momento da cliente. Então, uma mulher gestante, ela está num momento que ela quer uma linha mais conforto, uma linha mais funcional. Uma mulher que arrumou um namorado novo ou está vivendo um novo romance, ela quer uma peça mais sensual, uma peça com renda, uma peça, né? Aquela mulher que está precisando de uma lingerie mais confortável para trabalhar no dia a dia. Então, assim, você entender primeiro os momentos da mulher, né? E uma mesma mulher pode ter vários momentos em uma semana ou até mesmo em um dia. É verdade. Então, você precisa entender esse momento. Você precisa entender esses momentos e trabalhar, fazer com que uma das coisas que eu falo sempre com todos aqueles que produzem as lingeries e que trabalham conosco. Eu falo, a gente tem que estar olhando sempre para o cliente. Sempre assim. O cliente, ele quer, agora mesmo, a gente está percebendo uma movimentação de que o aro, por exemplo, o bojo duro, que eu falo que é aquele bojo mais duro, ele tá já caindo muito. É verdade. Eles querem aquele bojinho mais mole, aquele bojo mais conforto. Conforto. Então não é o Marcelo. Eu não tenho que comprar nada que eu gosto. Eu tenho que entender o que o meu cliente pede e trazer isso e fazer. Porque o seu cliente vai comprar
e vai vender. Exato. São as transformações culturais que você tem que acompanhar. Essa coisa do conforto, eu acho que é uma tendência mundial para todas as áreas da vida, né, do ser humano. Acho que o que buscam hoje é conforto, não tem jeito com a correria do dia a dia. Quem ia adorar esse bate-papo aqui hoje é a Janaína Lima, nossa vereadora do MDB, ela que participa sempre aqui com a gente, fala sobre empreendedorismo, ela é do Capão Redondo, ela também é uma pessoa que lutou muito na vida dela, tem uma trajetória fantástica como a sua, mas hoje ela tá no Rio de Janeiro recebendo um prêmio, né, Pedro? Isso, E infelizmente ela não tá aqui, mas eu tenho certeza que ela vai trazer vários insights e Janaína, represente a gente aí, né, Pedro? Ela tá recebendo, olha só, Marcelo, uma premiação da Cruz do Mérito da Cruz do Mérito da Influência Digital. A nossa querida vereadora vai receber esse prêmio do ano de 2023 pela criação da Frente Parlamentar Digital. A Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito promove nos dias 30, hoje, e no dia 1, amanhã, a premiação da edição da Rio 2023, Capital Mundial da Influência Digital. Os eventos no Rio de Janeiro acontecem por conta da comemoração do Dia do Influenciador Digital. É hoje, dia hoje. 30 de novembro. Hoje. Parabéns, Janaína. Parabéns, Janaína. Parabéns a todos os influencers digitais. Eles são super importantes. Depois eu até vou fazer uma pergunta sobre isso. A Janaína, ela tem um quadro aqui na Rádio Capital chamado Minuto do Empreendedorismo. Ao longo da programação, ela traz dicas, orientações, cases de sucesso. E ela está sempre aqui com a gente também, batendo papo, participando. E ela faz muita diferença aqui. E obrigada, Janaína, parabéns pelo seu prêmio. É sempre bom ter nosso trabalho reconhecido, né, Marcelo? E também parabenizar a Janaína, por quê? Porque a mulher, ela tem que realmente ocupar o espaço dela, e eu vejo, assim, com muita satisfação, não só porque eu tenho 3 irmãs, porque eu tenho 3 filhas, porque eu trabalho com mais de 100 mulheres que são extremamente, dá pra gente perceber as qualidades e as virtudes das mulheres. Sim. E as mulheres, elas têm que realmente ocupar o espaço delas. Eu acho que o Brasil é um país que ele é muito rico, muito próspero, e se nós tivermos mais mulheres em decisões de comando, na minha modesta opinião, e não é média isso nem nada, não é porque meu público é feminino, é porque eu lido com gênero diariamente. Nós teríamos um país muito melhor. Sim. Então, assim, parabéns, Janaína. Eu fico feliz de você estar não só recebendo o prêmio, mas como estimulando todas as mulheres a ocupar espaço de poder em todos os, vamos dizer assim, seja na federação, no estado ou no município. Isso é muito bom. É verdade. Parabéns, Janaína. Um super beijo para você. Sendo referência aí para várias mulheres, né, Estela? É isso aí. E Marcelo, como é que você vê essa parte da influência digital? A sua marca, ela utiliza o trabalho dos influencers? Como é que você enxerga essa parte digital sendo uma grande marca aí que vende, que estimula outras pessoas a empreenderem também? Eu vejo essa questão da influência como uma parte importante da comunicação, né? Não adianta você simplesmente fazer o trabalho de influencer, ou contratá-los, se você não tem uma estrutura de apoio que dá suporte a essas pessoas que estão sendo convidadas a vir ao seu estabelecimento. Então, uma das coisas que eu vejo é que isso é uma tendência. Uma dica prática aos empreendedores que estão nos acompanhando agora ou que estão assistindo esse programa em outro momento, é que trabalhem com os micro-influenciadores e principalmente os influenciadores regionais. Resultado é muito positivo. Toma cuidado com o número de influenciadores, ou seja, quantidade de seguidores, perdoe-me. Cuidado com a quantidade e procure a qualidade dos seguidores. Sim. Então, às vezes, uma influenciadora que tem 5.000 seguidores, ela nos traz um resultado prático muito melhor do que uma que tem 150.000. Por conta do engajamento real, isso. né? Por conta do engajamento real, perfeito. Aí você está entrando bem na questão técnica da coisa. É isso que eu dou como dica, até concorrentes mesmo, pessoas que têm... Como eu disse, a gente tá para... O conhecimento, ele tá para ser compartilhado. O conhecimento não é um recurso para ser guardado, ele tem que ser compartilhado. Aquilo que está fazendo tem que estar dando certo. Isso é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Sem medo da concorrência. Tem uma pergunta sobre concorrência, muito boa a pergunta. Boa noite, sou Luciana, ouvinte de todos os dias da rádio. Um beijo, olha, Luciana, obrigada pela mensagem. Marcelo, como você lida com a concorrência no setor de moda íntima e busca se diferenciar? Eu lido com a concorrência, assim, primeiro, assim, não
encarando assim, esse termo concorrência é um termo que eu acabei de usar, é um termo que o mercado usa, mas assim, nós estamos ali competindo, nós estamos ali, é um adversário, nós estamos competindo por um espaço, e assim, dentro das regras, que são regras desde que eu não o prejudique, né, querer o mal para o meu concorrente, eu acho que assim, tem espaço, eu acho que assim, a concorrência, como é que é o nome da moça? Não. O nome dela, de novo, Luciana. A Luciana, eu queria te falar isso porque é uma coisa que eu tenho muito comigo, Luciana. Hoje o meu maior concorrente é o meu próprio desempenho. Então assim, eu tenho comigo assim, o meu maior concorrente é o meu desempenho. Então assim, se eu conseguir atender bem a minha cliente, se eu conseguir motivar os meus colaboradores, se eu conseguir treinar a minha equipe, se eu conseguir ter o produto certo na hora certa para o meu cliente, automaticamente eu já vou estar muito à frente de muita gente. É isso, falou tudo. Tem muita gente bacana aqui mandando mensagens. Hoje estou ligadinha aí no programa de vocês. Estou em Santana do Parnaíba, Renilde. Um beijo, Renilde. Obrigada pela sua mensagem. A Joelma Silva sempre participando, a Marli, muita gente bacana. Obrigada pelas mensagens, a gente adora áudio, já recebemos um áudio hoje, já fico muito feliz, a gente adora as mensagens de vocês. E quem quiser saber mais sobre varejo popular, manda uma mensagem aqui pra gente, é 11 98334 5777. Qual é o número, Alex? 98334 5777. Eu queria fazer uma pergunta, Marcelo, pedindo licença aqui. Por favor. Porque o que acontece, Marcelo? A gente tá falando muito de varejo popular. Mas às vezes tem pessoas que não sabem o que é o conceito do varejo. O que é o varejo? Assim, breve. Ótima bem pergunta. breve. O que é Ótima o conceito pergunta. do varejo? Existe mais de um tipo de varejo? Como a gente tava falando, o que é varejo popular? Tem outro tipo de varejo? Sim. O varejo, essa expressão varejo, né, ela vem, por exemplo, só para explicar rapidamente, nos Estados Unidos é retail. Em Portugal é retalho. Varejo significa o quê? Você compra em quantidade, em uma grande quantidade, e você vende em pequenas quantidades. Aí o varejo, ele se divide por segmentos, vamos dizer assim, socioeconômicos. Então tem o varejo popular, tem o varejo de luxo, né? Então assim, o varejo de luxo é aquele varejo que ele é muito pautado pela exclusividade. Então assim, é aquela bolsa de 30 mil dólares ou 30 mil euros que só aquela pessoa tem. Isso é o varejo de luxo, né? O varejo popular é esse varejo mais de massa, esse varejo onde é que as empresas compram em grande quantidades, compram caminhões, carretas, containers e vendem de forma para cada cliente 2, 3, 4, 5, 6 peças. É isso. E muitas pessoas podem chamar de atacado? O atacado é diferente? Tem alguma diferença? O atacado diferença? é quando você, por exemplo, compra em grande quantidade. Então, o atacado, foi muito boa a sua pergunta, porque é uma pergunta que é simples para quem conhece, isso. Mas para quem, por exemplo, é leigo, não faz. O atacado é quando você vai na Prosper, por exemplo, vamos imaginar, você vai no depósito do nosso cenário, você vai no depósito da Lingerie lá, que é uma rede de varejo, e você compra lá uma meia dúzia de cueca para você, uma lingerie para sua esposa, aliás, presente lingerie para mulher é o melhor presente que você pode dar. Escutem, homens. Então, escutem. Faça seu merchan. Natal tá chegando, o que você dá para sua esposa? Para minha esposa. Vamos lá, Marcelo. E qual cor? A gente sempre quer saber que cor usar. Para minha esposa é uma camisola que eu tenho lá, que ela é linda, e a minha esposa, que é linda também, fica linda na camisola. Eu gosto muito de duas cores para presentear, o preto e o vermelho. É lindo. E de rendinha. Tem o tule também. Nossa, cara, é um espetáculo. Isso não daí, tem erro. Você dá um presente, você ganha presente também. Isso que é o melhor. Então fala pra Dona Maria, pra Dona Cida, pra Dona Alberto. Pra Joelma, pra Renilde. Renilde, ouve O que elas vão pedir pro marido dela? Prospere Lingerie é o nome? Vão pedir Prospere Lingerie, vão pedir depósito de lingerie também. E vão tá lá. Aquilo, porque assim, é felicidade. Isso. Você vê a pessoa com uma lingerie nova, a pessoa namora, autoestima. Você fica feliz. Vou te dar o slogan, ano novo chegando.
Nada mais próspero do que Prospere Lingerie. Prospere Lingerie. Muito bom. Muito agora, Marcelo, falando de uma maneira um pouco mais técnica, né? A transformação digital tá aí, a gente sabe que muita gente compra pela internet. Como é que é na sua área, no varejo popular de lingerie? O pessoal ainda compra em loco, compra muito pela internet? Como é que funciona? A lingerie é uma peça que ainda ela precisa do quê? Dessa visita, né? Porque existe, óbvio, e vem crescendo cada vez mais. Nós temos, inclusive, esse canal de venda, nós vendemos pela internet, mas a gente percebe que a mulher ela ainda prefere, pelo menos dentro da realidade popular, comprar as suas peças, principalmente o sutiã, ela prefere comprar presencialmente, né? Então, eu vejo que a transformação digital é uma tendência irreversível. Por quê? Porque o varejo, ele já diz que o varejo está muito ligado às pessoas. Sim. E o comerciante, eu falo que ele é o intérprete do comportamento social. Então, se as pessoas só estão falando pela internet, se as pessoas só estão falando pelo celular, às vezes as pessoas vão jantar e ao invés de conversar, fica conversando, mandando mensagem um pro outro. Então assim, por que não o varejo ele não vai atender as pessoas assim também? Só que eu vejo que no segmento de moda íntima, óbvio que você compra uma referência, que é uma referência que você já validou, é um sutiã que você já gosta, é o preferido da tua gaveta, você liga lá, e você pede, vai chegar na tua casa. Olha, aí tudo certo. A Renilde tá me mandando uma mensagem. Olha, uma peça que eu adoro, espartilhos, principalmente o vermelho. Renilde, olha, com certeza na Prospere tem esse espartilho. Vai na Prospere. Espartilho tem. Espartilho também é uma ótima sugestão, viu? Para presente também, viu? Legal. Uma ótima. Vou fazer uma visita na Prospere, hein? Eu acho que a Érica vai gostar. Vai adorar. Fica a dica. Preto, vermelho, eu gostei da dica, hein? Então você tá falando pra gente que a experiência do consumidor ela é imprescindível pro seu produto. Sim. O consumidor ele tem que... E a experiência não só limitada ao produto, né? Não é só limitada ao produto, é a experiência de uma forma mais ampla. Pensando no atendimento, pensando na entrega, pensando no pós-venda, né? Então, assim, era muito comum e é uma das coisas que a gente até passa para a equipe. Ficou boa. As peças ficaram legais, ficou boa. Teve alguma coisa que você levou que não ficou legal? Se não ficou, traz. Traz pra gente. A gente não quer que você fique com nada que não fique bom pra você. Porque o objetivo é você realmente trazer isso pro cliente, essa experiência. Óbvio, Sim. né? Você vai falar, Marcelo, mas o dia a dia tem desafios? É óbvio que tem. Mas a gente tem que treinar para mitigar isso, para fazer com que isso seja a exceção e não a regra. Né? Sem dúvida. Marcelo, tem algum case de sucesso de alguma franqueada, alguém que tenha aberto uma grande loja a partir dos seus produtos nesses tantos anos de experiência? Nós temos, eu vejo assim, temos cases de sucesso de pessoas que trabalharam conosco e que hoje estão trabalhando, seguiram a sua vida em outras áreas. Nós temos pessoas que trabalharam conosco e hoje são contadoras, são advogadas, são enfermeiras, são professoras. Eu vejo muito isso como case de sucesso, sabe? Eu acho que as pessoas ficaram um tempo conosco, ali elas fizeram a sua faculdade, elas estudaram, elas fizeram um planejamento, né? Bacana. Planejamento SMART, né? Que a gente costuma falar, tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser relevante, tem que ser temporal, né? Então elas aprenderam tudo isso, implementaram na vida delas e se tornaram pessoas melhores. E no nosso meio nós temos hoje, atualmente, nós temos a Amanda Rodrigues como franqueada, quero mandar um abraço, Amanda Medeiros, a Aline Medeiros, Érica Clemente, Sara Dalete, Renata, que são 6 franqueadas que estão conosco já e que são cases validados de sucesso aí. Muito bacana. Muito bom. A Renilde já está falando que vai comprar na Prospere aqui. E a Maria Quitéria está perguntando quantas peças no atacado? Então, para quem está acompanhando o nosso programa, a Prospere ela tem essa questão do atacado. Mas se você entrar lá no Insta da Prospere, falar que vocês acompanharam esse programa, acompanharam essa entrevista. O Viver e Empreender TV na Rádio Capital. Vocês vão
ter lá uma condição, vocês levando acima de R$200, R$250, eu já libero para vocês. É o cupom do de Viver e atacado. Empreender Por TV. quê? Temos um cupom. Porque é o que a gente quer fazer também, amigas. Eu quero também, só que lá na Prospera a gente atende com horário marcado. Então, tenta organizar o horário e fala que vocês acompanharam o programa, porque eu quero receber vocês, quero separar um bolinho lá, um bolo de cenoura. Eu quero olha ir que também. bacana, hein? Poxa. Um suco pra E até gente um poder atendimento VIP, né? Um suquinho, um bolo. dar um abraço lá em vocês e a gente trocar mais ideias e conversar. E quem sabe vocês também não pegar lingerie pra vender e também ganhar dinheiro com isso. Isso é muito bom. Isso é fazer a diferença na vida das pessoas de verdade por meio do trabalho. E eu como jornalista, e eu falo de empreendedorismo há mais de 5 anos, é uma das áreas que eu mais estudo e mais gosto. Eu realmente acredito no trabalho das pessoas, acredito nos líderes como você, Marcelo, que passa o conhecimento adiante. E além de empreendedor, você ainda é professor da GV, a Fundação Getúlio Vargas, Isso. que é uma das maiores do Brasil, sem dúvida. E eu quero saber um pouco mais sobre a sua formação. Você se formou em que exatamente? Formei em Direito na graduação, né? Fui monitor, primeiro ano de Economia, fui monitor de Economia, segundo ano monitor de Direito Civil e Contratos. Aí do terceiro ano em diante eu fui monitor de Direito Empresarial, aí fiquei em Direito Empresarial. E aí foi muito legal, meu professor me indicou para a PUC, professor que eu era monitor dele, fiz minha pós-graduação na PUC. E aí da PUC eu fui indicado para a FGV, e aí eu tô lá há 15 anos já na escola. E o que você costuma falar para os seus alunos que estão ali para aprender com você sobre varejo? Qual é o principal ensinamento? Qual é o grande mote das suas aulas? Eu acredito, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não colocar produtos no centro da atenção das nossas vidas, sabe? A gente não pode colocar coisas como centro da atenção das nossas vidas. Eu acho que o centro da atenção das nossas vidas tem que ser as pessoas. E eu acho que o mundo está vivendo essa crise generalizada que nós estamos vivendo, porque isso não é culpa de ninguém, mas é uma questão geral que as pessoas estão colocando coisas acima de pessoas. Então o que eu tento trazer para eles... Forte e real. Mas o que eu tento trazer para eles é uma visão assim, sem querer ser o dono da verdade, ou sem querer ser o dono da razão, muito pelo contrário, respeitando todas as opiniões. O que eu tento passar para eles é o seguinte: o gestor ele tem que realmente voltar, dar um passo atrás. A gente precisa, diante de todo esse aparato tecnológico, de todo esse avanço, nós precisamos cuidar de gente, cuidar de pessoas. Verdade. De que maneira você cuida dos seus funcionários, dos seus colaboradores, Marcelo? Treinando, acolhendo. O processo de gestão de pessoas, ele começa no recrutar. Eu sempre costumo falar, o processo de gestão de pessoas, você tem que definir bem o perfil da vaga. Porque eu não acredito que existam pessoas maus colaboradores, maus funcionários, não acredito. Eu acredito que existem pessoas que não estão alocadas naquilo que elas nasceram para fazer. Então, primeira coisa, definição do perfil da vaga. Segundo, recrutar, selecionar. E a partir do momento que você escolheu um colaborador, você não tem o direito de falar mal dele. Porque quem escolheu foi você. E aí, Perfeito. Depois que você seleciona, você tem que acolher. Um dos pontos mais problemáticos das empresas tem a questão do acolhimento. Vamos imaginar, a pessoa vem trabalhar conosco, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser recepcionada. Lá na empresa a gente costuma ter uma madrinha. Então, quem vem trabalhar conosco, ela geralmente tem a madrinha dela. Então, tudo quanto é dúvida que ela tem, ela pergunta para a madrinha dela. E aí isso daí... Interessante essa figura, né, da madrinha, da mãe. madrinha. É óbvio que não são todas as pessoas que, vamos dizer, que existe uma aderência, que existe... E normal, não vai ser todas as pessoas que vão aderir à nossa cultura, né? E até na academia, até nas minhas aulas, eu falo de cultura organizacional, né? Uma das coisas que eu falo. E cultura organizacional, tem vários autores na bibliografia de administração, na bibliografia que trazem muitos conceitos sobre cultura organizacional. E cultura organizacional é o jeitão nosso de cada dia. É o jeito da empresa fazer as coisas.
E aí o colaborador, ele adere a isso. Então, assim, como cuidar das pessoas? Exatamente, escolhendo bem, treinando bem e tendo isso. E tendo também coerência. Uma das coisas importantíssimas dela é coerência. Então, assim, falar, eu tenho 2 calopsitas. São um amor, minhas 2 calopsitas. Até papagaio fala, né? Minhas calopsitas Eu sempre falo, falar todo mundo fala. Minhas calopsitas Quero falam, ver cadê bancar. papai? Fica só falando isso, calopsita. Então até elas falam. Agora quero ver falar. E fazer. É a coerência. Eu quero falar sobre palavras com C aqui, porque vocês vão entender. Eu gosto de trazer algumas frases aqui no Viver e Empreender. Eu vou ler uma pra vocês, eu quero saber o que vocês acham. O segredo para fazer os sonhos se tornarem realidade pode ser resumido em 4 Cs. Curiosidade, confiança, coragem e constância. E o maior de todos esses é a confiança. Essa frase é do Walt Disney, eu gosto das frases dele, né? A gente acaba procurando, pesquisando muita gente, muitos empreendedores, e eu admiro muito o trabalho dele. E o que você acha? Qual desses Cs, além da constância? A questão da confiança, eu acho que você tem que confiar primeiro em você mesmo, sabe? Você tem que confiar. Eu sempre falo, eu nunca tive a opção de ter o plano B na minha vida, sabe? Eu não tinha, igual, chama depósito da lingerie a nossa empresa, porque assim, se não desse certo ali naquela sala, no 3º andar do prédio, eu ia comprar um Fusca, ia comprar uma Brasília, uma Kombi velha e eu ia sair vendendo. Desistir não é uma opção. Jamais. Na pandemia eu peguei meu caminhão e criei o caminhão das calcinhas. Não tem o carro da pamonha? Maravilha, tá vendo, Estela? Que legal. O caminhão das calcinhas chegou na sua rua. Tá? E deu certo? Sim, foi uma experiência, enriqueceu muito a minha capacidade de olhar para o próximo e entender aquele momento de pandemia, sob o aspecto das pessoas mais carentes, comportamento do consumidor. Eu aprendi demais, foi muito bom. Maravilhoso. Antes de finalizar, que a gente já está indo pro final do programa, infelizmente. Infelizmente, detesto você esse acha momento. Que você já alcançou o seu objetivo? Eu vim fazendo essa pergunta já nos últimos 2 programas, mas é exatamente isso que eu quero saber. Você já alcançou o seu objetivo? Já está na hora de parar? Não. Onde você quer chegar? Não, tem uma frase que eu ouvi esses dias do treinador interino aí da Seleção Brasileira, que ele comentou que que as páginas mais bonitas da história da nossa vida ainda estão para ser escritas. Isso. E tal. E eu acredito que eu estou falando assim, pegando esse gancho dele, né? Eu acho que assim, as páginas mais bonitas da história da minha vida eu ainda estou para escrever. Sim. E espero ser relevante e famoso, principalmente para aquelas pessoas que trabalham comigo todo dia. Muito bacana. Porque é fácil impactar quem assiste uma entrevista, ouviu uma entrevista, que não conhece, me conhece todos os dias ali e não acompanha os meus defeitos e as minhas imperfeições. Aqueles que trabalham comigo todo dia, eles sabem, além das minhas virtudes, eles sabem das minhas imperfeições. Então eu quero ser relevante, não é para o mundo, eu quero ser relevante e impactar a vida de quem está mais perto de mim. De quem está perto de você. Obrigado, Marcelo. Maravilhoso, Marcelo, que você esteja perto da gente, que você volte aqui no Viver e Empreender TV na Rádio Capital. Vai ser uma honra, um prazer te receber novamente. Muitas perguntas, eu tenho aqui várias perguntas que eu não fiz. E é isso, a gente só tem uma hora aqui, uma vez por semana, passou então muito você está rápido. super convidado. O melhor está por vir, né, Marcelo? O melhor está por vir. E vocês, ouvintes, por favor, acompanhem nosso trabalho aqui na Rádio Capital, toda quinta-feira, das 6 às 7 da noite. Eu vou me despedir. Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença. Alex, Pedro, obrigado, sempre agregando. Estela. Muito obrigada. E um super beijo, um abração. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. E teremos outros momentos, né? Que tempo valioso, que tempo gostoso. Quero agradecer em especial aqueles que nos acompanharam, as ouvintes aí, os ouvintes. E o pessoal todo do apoio aqui também, do staff, que com certeza nada aconteceria sem a produção aqui nos auxiliando. Então, obrigado a todos. É isso mesmo, pessoal. Até a semana que vem. Um super Beijão, beijo. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Na Capital, Viver e Empreender TV, com Estela Jordi.